Ora, cá estamos de regresso com o nosso programa dedicado à saúde e bem-estar. Hoje, segunda-feira, damos início então a estas sessões de 2 horas onde aprendemos graças aos nossos convidados e começamos precisamente por assinalar o Dia Mundial da Osteoporose, uma doença que atualmente afeta cerca de 1 milhão de pessoas em Portugal. Convido-o a inscrever-se para depois juntar-se à nossa conversa e aqui participar, esclarecer as suas questões relacionadas então com a osteoporose ou outras que digam respeito à especialidade de reumatologia. Tem disponível o nosso número de telefone 22-508-3297, pode ligar a partir deste momento. Tem também disponível o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Escreva a sua questão, a sua dúvida, partilhe connosco também o seu testemunho e envie então para consultório@portocanal.pt. Começamos então com osteoporose. O nosso convidado é o Dr. João Lagoas Gomes, médico reumatologista. Agradeço imenso por estar aqui connosco no consultório. Obrigada, Sr. Doutor. É um gosto recebê-lo. Muito obrigada. Sr. Doutor, portanto, sendo uma doença silenciosa que pode progredir sem qualquer sintoma ou desconforto ao longo dos anos e até ao aparecimento da primeira fratura, aliás, existe alguma forma de prevenir esta doença, a osteoporose? Boa tarde a todos. Sim, existe. E o foco tem que ser na prevenção. Como disse muito bem, é uma doença muito prevalente na população portuguesa, portanto 1 milhão de pessoas, 10% da população portuguesa, sendo que diagnosticados nem metade estão identificados esses casos. E se a prevalência na população em geral é de 10%, na mulher após os 50 anos é de quase 45%, ou seja, aumenta exponencialmente. Isto tem a ver com vários fatores, principalmente porque na fisiologia da mulher, quando tem a menopausa, os estrogénios no sangue baixam, no organismo baixam, e os estrogénios são muito importantes para a formação do osso. E, portanto, a mulher, naturalmente, na menopausa vai ter tendência para uma maior perda de massa óssea e, portanto, consequentemente, desenvolver osteoporose. E por isso temos que estar muito atentos, especialmente nesta faixa etária, nas mulheres, após os 50 anos, temos que ter programas abrangentes de rastreio desta patologia, mas também nos homens, apesar de muito menos prevalente, também os homens podem ser afetados com osteoporose, mas mais tarde na vida. Portanto, geralmente, nas mulheres após os 50 anos e os homens após os 70, devemos fazer um rastreio sistemático ao nível dos cuidados de saúde primários para percebermos se existe realmente esta patologia que aumenta sobremaneira o risco de fratura. Claro. E depois, quando se dá uma fratura, já é tarde demais. Portanto, já estamos a chegar muito tarde. Estamos a chegar a um incêndio já quando já temos brasas, já temos um incêndio que já se propagou e já destruiu, já destruiu muito e já fez muito dano. Mas o que é que poderá ter falhado, se é que falhou alguma coisa, para agora atingirmos esta meta de 1 milhão de portugueses? Porque eu ainda me lembro daqui no consultório dizer que a osteoporose atingia 800 mil portugueses, 600 mil portugueses. Sim, ora bem, isto tem a ver com vários fatores, o primeiro dos quais é realmente o aumento da nossa esperança média de vida e o aumento da idade média da população. Portanto, quanto mais envelhecemos, mais vamos perder osso, a prevalência da osteoporose aumenta. E nos últimos 50 anos, com o advento da prevenção cardiovascular e principalmente da polifarmácia crónica, vários dos fármacos utilizados cronicamente pela população podem causar esta desmineralização óssea, portanto podem ser aqui um risco acrescido. Principalmente é pela população mais idosa e por o maior sedentarismo, ok? Especialmente a falta de exercício físico diário, de caminhada, o nosso estilo de vida que se tornou cada vez mais sedentário, cada vez mais passamos tempo na posição sentada e deitada, e o osso ressente disso, porque o osso é uma estrutura metabolicamente muito ativa, apesar de à primeira vista nós vemos um esqueleto e achamos que aquilo é quase como uma pedra, mas não é. O osso tem um metabolismo ativo e todos os dias se forma novo osso e se desgasta o osso antigo, há uma renovação. E para esta renovação é muito importante o estímulo mecânico, ou seja, é muito importante o osso sentir carga, ok? E portanto através da caminhada e principalmente da posição ereta, ok? E portanto esta modificação do nosso estilo de vida para um estilo de vida mais sedentário, eu estou a generalizar, mas para um estilo de vida mais sedentário também veio a crescer aqui ou estar a condicionar este aumento de prevalência. Por outro lado, o déficit de vitamina D, que é muito endémico da nossa população e tem a ver com provavelmente menor exposição à luz solar
e nós temos na nossa população portuguesa níveis preocupantes de déficits de vitamina D. Mas esse cuidado é muito recente também, não é? Também é recente, exatamente. E por outro lado, a maior capacidade de identificação destes doentes, que claro, felizmente com a generalização da densitometria óssea, ou seja, dos aparelhos que medem a massa óssea, há uma capacidade de diagnóstico maior e, portanto, uma maior identificação do problema e mais diagnósticos são feitos. Qual é o peso da alimentação, nomeadamente do consumo de leite? Ora bem, o peso da alimentação tem a ver com o aporte de cálcio. E este aporte de cálcio em níveis adequados é importante em todas as fases da vida, desde o nosso nascimento, ok? Porque o que é que acontece? Para percebermos isto assim rapidamente, não quero ser muito exaustivo, mas para percebermos que quando nós nascemos, o nosso osso vai se formando. Nos bebés, muita cartilagem, que vai ossificando, e nós até aos nossos 30, 35 anos vamos ganhando massa óssea. E nesta fase da vida é muito importante um aporte suficiente de cálcio e vitamina D para realmente atingirmos o pico máximo de massa óssea, ou seja, o maior possível. E a partir daí nós vamos perdendo, que façamos exercício, não façamos exercício, claro, nós vamos perdendo massa óssea até ao fim da vida. Mais ou menos aceleradamente, tendo em conta o nosso estilo de vida. E muitas vezes questões genéticas também, não é? E, portanto, a questão de dieta é uma questão central e que não é só para os idosos, não é só para as mulheres acima dos 50 anos. O aporte necessário de cálcio, mas também de vitamina D, através da exposição solar, também um bocadinho na alimentação, e também outros oligoelementos ou outros elementos como magnésio, fósforo, são muito importantes. A vitamina K também sabe-se que hoje em dia mexe ali muito no metabolismo do osso. E, portanto, uma alimentação saudável e variada, não há assim recomendações específicas. Quanto ao leite, hoje em dia, cada vez mais tem havido uma tendência contra o consumo de laticínios, por ser eventualmente um pró-inflamatório para o nosso corpo, e hoje fala-se muito da inflamação de baixo grau, que é o quê? Todas as doenças cardiovasculares, o cancro, estão associadas a um grau de inflamação em baixo grau que temos no nosso corpo, que leva à diminuição da nossa longevidade, do bem-estar, morbilidade precoce, doenças cardiovasculares, etc. Um número de condições. E os laticínios foram associados a esta microinflamação. Portanto, portanto, há hoje uma tendência a usar-se menos laticínios. Com isto vem o risco, porque os laticínios são a grande fonte de cálcio que temos na nossa dieta. E se aqui, nos finais dos anos 90, existiram grandes campanhas para aumentar o consumo de laticínios, exatamente para termos o aporte necessário de cálcio para prevenir a osteoporose, hoje parece que a tendência tem sido outra. Mas há alguma verdade, Sr. Doutor, nesta... Eu acho que a verdade está sempre no meio é que está a virtude, não é? Claro, eu acho que tem que haver um equilíbrio e bom senso. Tem que haver um equilíbrio para não ser nem tanto ao mar nem tanto à terra. Penso que há pessoas realmente que são intolerantes à lactose e essas pessoas não vão conseguir consumir laticínios. E depois, isto não é preto e branco. Há pessoas que vão estar ali no meio. Há os que não são intolerantes, mas depois há pessoas que ficam realmente com maior distensão abdominal, que não toleram bem e que até vão ser mais reativas ao consumo dos laticínios. Vão ter mais manchas na pele, vão ter mais tal distensão abdominal, mais fadiga. E realmente, quando se tira os laticínios nessas pessoas, as pessoas sentem-se melhor. E, portanto, eu acho que tem que haver aqui algum bom senso, cada caso é um caso. Deixo aqui um alerta para quem não consome laticínios, realmente ver na sua dieta se tem a fonte adequada de cálcio. Fonte adequada de cálcio que pode vir de outros alimentos, como vegetais, como os brócolos, couve-flor, etc. Mas raramente nós conseguimos só por aí ir buscar o cálcio que precisamos. Por exemplo, a substituição por bebidas de base vegetal, como por exemplo bebida de amêndoa, de aveia, que muitas vezes vêm já fortificadas com cálcio, podem ser uma ajuda. Ou, nos casos em que realmente manifestamente não se está a conseguir isso, suplementar. Pode ser necessário suplementar estes casos também. Muito bem. Como é que uma pessoa sabe se tem ou não osteoporose? Uma vez que é uma doença silenciosa, portanto, não tem sintomas, não há nenhuma manifestação desses sintomas. Sim. Muitas vezes tenho muitos doentes que vêm ter comigo e me perguntam:
doutor, esta dor nas costas não é da osteoporose, que eu estive a ver uma coisa sobre a osteoporose, tenho este exame que até diz que eu tenho falta de mineralização óssea, mas não é assim. Portanto, a osteoporose não dá sintomas. Não dá sintomas até existir uma fratura. É muito à semelhança da hipertensão. A hipertensão, na generalidade dos casos, não dá sintomas até existir um infarto ou um AVC. Pronto. E, portanto, qual é o segredo na hipertensão, assim como na osteoporose? É a prevenção, é o rastreio. É, principalmente ao nível dos cuidados primários, os médicos estarem alerta para esta patologia e rastrearem esta patologia. Existem ferramentas muito eficazes para isso hoje em dia. E na população em geral, de também estarem alerta para isso, que às vezes relembrarem o próprio médico de família de doutor, tive a menopausa, não é melhor começarmos a olhar para isto? Ou um doente que, por exemplo, teve uma fratura, até mais jovens, que tropeça e cai da própria altura, que nós dizemos da nossa própria altura, tropeça, cai e parte um punho. Nós muitas vezes tomamos isto como normal e deve ser ali uma chamada de alerta, claro, pelo menos para comunicar ao médico, não será que é melhor fazermos aqui um rastreio de osteoporose, neste caso? Porque eu vou alertar para uma coisa, que são as fraturas de fragilidade. Isto é importante que toda a gente saiba o que é uma fratura de fragilidade. É uma fratura que acontece sem que o trauma o justifique. Ou seja, uma pessoa que tropeça, cai e parte um punho, não é normal. Uma pessoa que tropeça, cai e parte uma anca, não é normal que isso aconteça. Uma pessoa que sem um trauma aparente, sem ter a ver uma grande queda, aparecer com uma fratura vertebral, isto não é normal. Devem ser chamadas de atenção para se fazer um rastreio. Depois, claro, consoante a faixa etária, se existem ou não outras causas modificáveis para a osteoporose ou suspeitas de osteoporose secundária, o médico vai pedir mais exames. Às vezes precisamos de pedir análises, precisamos de pedir a densitometria óssea para vermos realmente a massa óssea, portanto fazer assim uma avaliação diagnóstica mais exaustiva. Da parte dos doentes, o que é que podem fazer? É estar alerta para isto. Teve uma fratura, pensar, pode ou não ser de fragilidade, claro, e falarem com o médico. Normalmente este rastreio é facilitado aos doentes nos cuidados de saúde primários? Sim, eu penso que de uma forma geral, sim. Principalmente porque hoje em dia a pedra basilar do rastreio é uma ferramenta gratuita que vamos à internet e preenchemos lá, os médicos, claro, que se chama o FRAX, que é um algoritmo desenvolvido com a chancela da OMS, que está validado para a população portuguesa, assim como para vários países, em que nós colocamos uma série de variáveis e que nos vai dar o risco de fratura a 10 anos. Portanto, para cada doente nós conseguimos ter qual é o risco de fratura a 10 anos. E consoante esse risco, nós vamos estratificá-lo no doente de alto risco, intermédio ou baixo. E as atitudes vão ser diferentes. Portanto, num doente de alto risco, se calhar temos que avançar logo para uma terapêutica farmacológica. No médio risco temos que pedir a densitometria para vermos se a densitometria vai mudar ou não esse tal algoritmo. Portanto, depois fazemos decisões baseadas nisso. Mas é uma ferramenta que é gratuita, que está ao alcance de todos através da internet. Vamos ao browser, ao Google Chrome, passa aqui Sim, claro, a publicidade, abrimos e colocamos lá as variáveis e conseguimos ter aqui um guia para isso. Se houver então essa indicação, quais são as opções terapêuticas, Sr. Doutor, para além desta alteração do estilo de vida, não é? Alimentar, um bom plano de exercício, já lhe vou questionar também sobre as modalidades mais indicadas, as opções farmacológicas? Felizmente, hoje em dia temos várias opções. Em tempos tínhamos apenas um grupo farmacológico que eram os bifosfonatos, em posologia oral, ou seja, em que tinha que se ingerir um medicamento semanalmente ou mensalmente, mas com o problema que eram medicamentos pouco tolerados ou dificilmente tolerados, porque o doente tinha que fazer em jejum, tinha que estar meia hora de pé, okay, na posição ereta, e portanto era de posologia relativamente difícil. Felizmente hoje em dia já temos formulações orais que não precisam de tantos cuidados, temos formulações que já são em líquido, portanto mais toleradas, e temos uma formulação de bifosfonatos endovenosos. Okay? Isto é um grupo terapêutico que geralmente é a primeira linha. Temos depois outros grupos terapêuticos, nomeadamente o denosumab, que é um anticorpo monoclonal, que é o Prolia, que é uma injeção semestral, que é um dos novos tratamentos, e temos ainda, para os casos mais graves, especialmente os que afetam a coluna vertebral, a teriparatida, que é uma injeção subcutânea diária. Ou seja, já temos 3 grupos de fármacos aqui ao nosso dispor, o que é bom, porque já dá aqui alguma agilidade, mas o tratamento, quando iniciado, geralmente é de longo prazo. Okay? Nós ponderamos parar o tratamento
só ao fim de 5 anos. Portanto, pelo menos 5 anos, na regra geral, o doente vai ter que o fazer. Mas vai evitar a progressão, portanto, a deterioração da massa óssea ou reduzir o risco de fratura em caso de queda? Qual é o objetivo? Uma coisa leva à outra. Ou seja, os bisfosfonatos e o denosumab são os chamados antirreabsortivos, eles vão inibir a reabsorção óssea, portanto o osso vai formando e vão inibir a reabsorção, portanto o osso no como um todo vai ficar mais compacto, digamos assim. E nesse caso o que acontece? Há um aumento da mineralização óssea, da massa óssea, que podemos ou não depois repetir a densitometria, que se repete dentro de 2 anos e podemos ver isso, que se manteve ou aumenta, e que uma chamada alerta é, qual era o normal? Era diminuir, porque em toda a gente diminui. Se, portanto, manter-se, no fundo já houve ali um ganho. Claro. E com isso está provado que isso previne fraturas. Claro, faz todo Esse é o sentido. objetivo. Quais são as modalidades mais indicadas, Sr. Doutor? Porque quando uma pessoa pensa, se eu cair, há aqui o risco de queda, se calhar mais vale andar sempre com cuidado e não me colocar em risco, mas é o contrário, não é? Praticar exercício físico é bom. Claro que uma das componentes mais importantes nesta prevenção não farmacológica, um tratamento não farmacológico, é a prevenção de quedas. Isso faz-se reforçando, em primeiro lugar, no nosso organismo, o que é que podemos fazer para prevenir uma queda? É reforçando a nossa musculatura. Okay? Portanto, combater o que se chama hoje a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. E esta perda de massa muscular leva a que tenhamos menos força para manter a posição ereta, que tenhamos menos reação quando, por exemplo, tropeçamos, que tenhamos menos equilíbrio e, portanto, aumenta muito o risco de quedas, a sarcopenia. Portanto, evitando a sarcopenia, que é através do exercício físico. Okay? Por outro lado, para a prevenção de quedas, também dentro da nossa casa, quando se dá a maior parte das quedas, dá-se no caminho que vai entre a cama e a casa de banho. Portanto, o doente ou a pessoa acorda durante a noite para ir à casa de banho, não tem uma luz de presença, vai no escuro, portanto isto é uma das chamadas de atenção, ter sempre uma luz de presença e tropeça no obstáculo. Outra chamada de atenção, retirar os obstáculos. Tapetes mais altos, pequenos bibelôs no caminho. Claro. Portanto, a regra geral, adaptarmos a nossa casa a isto. Mas nunca ter medo de, por exemplo, sair à rua para dar uma caminhada porque posso cair. Isso é o pior que podemos fazer. Porque aí, lá está, não vamos estar a estimular o osso e vamos estar a perpetuar tanto a perda de músculo como a perda de osso. Em termos de exercício físico, ao contrário de muitas doenças reumáticas ou musculoesqueléticas que nós queremos tirar carga à articulação, por exemplo, uma artrose no joelho, nós queremos que o doente faça exercício com o menos peso possível para não agravar os sintomas. E, portanto, aí nós aconselhamos muito o trabalho em piscina, hidroterapia ou hidroginástica, o trabalho dentro d'água. Na osteoporose não é esse o caso. Okay? Dentro d'água o nosso corpo perde peso, portanto o osso vai perder aquele estímulo. Okay? Portanto, são exercícios, pode ser de aeróbicos ou de treino funcional, geralmente com peso acrescido. Agachamentos, a caminhada, para quem conseguir, corrida, mesmo a elíptica também é bom, tudo que seja carga axial no osso e no nosso corpo na posição ereta. Okay? Mas assim, numa regra geral, caminhadas diariamente, pelo menos 20 minutos por dia, já é um grande complemento, uma grande ajuda para prevenirmos a osteoporose. Muito bem. E assim assinalamos o Dia Mundial da Osteoporose. Muito obrigada, Sr. Doutor, pela sua presença. Vamos agora também ouvir e ler as dúvidas dos nossos telespectadores. Dr. João Lagoas Gomes, médico reumatologista, teve então a amabilidade de estar aqui connosco neste dia, nesta segunda-feira, e nós agora vamos ao encontro de todas as suas questões. Preciso, claro, que se inscreva através do número de telefone 22-508-3297 ou também por escrito através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e estamos de regresso daqui a alguns minutos. Até já.